Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier com Espírito Emmanuel, no capítulo 175, no convívio do Cristo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus. Sem dúvida que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Ser-nos-á sempre fácil, admitir-lhe a grandeza e tributar-lhe honrarias, estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinos, apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos, aceitar-lhe as revelações e defendê-lo com veemência, receber-lhe as concessões e entoar-lhe louvores, identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a influência, reconhecer-lhe a bondade e formar no culto a ele entre os melhores adoradores, perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome. Tudo isso realmente ser-nos-á possível, sem o menor constrangimento no campo das manifestações exteriores. Entretanto, para usufruir a intimidade de Jesus e senti-lo no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Eis porque o Divino Mestre foi claro e insofismável quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que o amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os mandamentos. Então, aqui ele está querendo dizer para a gente o seguinte: admitir a grandeza de Cristo, tributar honrarias a Cristo. Qualquer um faz, qualquer religião faz isso, né? Admitir que Jesus é grande, que ele é bom, que ele é caridoso, que ele é puro amor, tá fácil. Estudar as lições de Jesus, passar aquilo que a gente estudou a outras pessoas, moleza, pode ter até faculdade para isso, não é isso? Né? Apaixonar pelo seu apostolado, exaltar Jesus, a personalidade dele, em valores artísticos, através de fotos, imagens, através de teatro, cinema. Para a gente que é humano, tá fácil. Aceitar as revelações e defender Jesus com veemência, tá fácil. Principalmente para a gente que gosta de brigar. A gente defende Jesus com unhas e dentes. Nem ele mesmo se defendeu, não foi isso? Ele deixou as pessoas julgarem ele, condenarem ele. Mas ele mostrou pra gente que isso era uma forma de amor. Mas a gente que é brigão, a gente vai defender Jesus, lógico. E os pontos de vista que nós temos em relação a Jesus, não é? Receber as concessões e entoar louvor. Cantar. Hoje em dia tem até música gospel, músicas nas igrejas, no centro espírita, tocam, criam uma série de letras lindas sobre Jesus. Tá fácil também. Identificar o poder e respeitar a influência. Tá fácil. Jesus é o Todo-Poderoso e ele influencia tudo aquilo que acontece em nossa vida. Tudo que acontece de bom foi Jesus, tudo que acontece de ruim foi falta de Jesus. Se uma pessoa quer se matar, é falta de Jesus no coração. Se uma pessoa comete um crime, é falta de Jesus na vida dela. Mas se ela é uma pessoa santa, uma pessoa que faz tudo correto, ela tem Jesus no coração, né? Tá fácil. Reconhecer a bondade e formar no culto a ele entre os melhores adoradores. Adorador dentro da religiosidade, dentro de cada religião, isso é fichinha pra gente. Lá dentro do templo que nós estamos, nós somos adoradores de primeira. É ou não é? Né? Lá dentro a gente anda na igreja, no centro espírita, no templo, seja onde for. A gente anda até devagarinho, a gente fala manso, fala baixo. E aí senta e fica na condição de adorador. Em casa a gente faz isso, no nosso trabalho. Nós adoramos Jesus a todo instante.
em tudo aquilo que nós fazemos, graças a Jesus, graças a Deus. Será que a gente lembra deles o tempo todo? Mas dentro dos templos nós somos adoradores, fiéis adoradores, né? Perceber a tolerância e abusar do próprio nome. Ninguém fala o nome de Jesus em vão. Alguém fala? Se eu deixar isso aqui cair, eita, Jesus, né? Se alguém atropelou uma pessoa, ai, Jesus. Isso não é falar o nome de Jesus em vão. Imagina. Jesus que te acompanhe e lá dentro você está olhando para a pessoa e querendo fuzilar ela. Não é falar o nome de Jesus em vão também não, né? Usar o nome dele à toa. Se o teu sentimento está um e a palavra Jesus sai de outro jeito, imagine, né? Pois é, nós que somos humanos, nós falamos de Jesus, oramos Jesus, idolatramos Jesus, brigamos por Jesus, relatamos a vida de Jesus para todo mundo, somos cheios de dar conselho, colocando Jesus no meio, né? Nos formamos, tem gente que vai lá e faz faculdade para falar de Jesus, entra em centro espírita, igreja católica, na igreja evangélica, vai fazer evangelismo, né? Vai fazer curso para falar de Jesus. Agora, e conviver de verdade com ele aqui dentro? E exemplificar de verdade com sentimento, com consciência daquilo que você está fazendo. Porque eu falo nós porque eu também erro nisso. Quantas vezes não fico, ai Jesus, né? Quantas vezes eu não dou conselho que eu não uso? Quantas vezes eu coloco exemplo de Jesus na vida das pessoas para que elas melhorem a vida delas e na minha eu não coloquei? Quantas vezes eu fui orar num centro espírita, pedir socorro e depois de socorrida eu esqueci Jesus? Quantas vezes não falaram para mim, faz o evangelho no lar, Patrícia? Toda semana, uma vez por semana que você fizer o evangelho no lar, vai lá, faz uma prece, lê um pedacinho do evangelho, depois você conversa com quem tiver, se não tiver ninguém, conversa sozinha sobre o que você entendeu do texto e depois você faz uma outra prece de vibração. Você vai ver como vai ficar bom a tua casa, vai melhorar o ar da tua casa, o clima, a energia da tua casa. Tá bom, vou fazer. Aí naquela penúria toda, vamos lá. A coisa vai melhorando. Hoje eu tô com preguiça, hoje eu tô com frio, hoje eu não tô bem, hoje eu vou dormir mais cedo. Aí toca a campainha, vem gente em casa, dá café, come pizza e o evangelho vai ficando para outro dia. Quem de nós não fez isso já? Então, conviver com Cristo é não abandonar, é não deixar de lado, pelo contrário, é colocar Ele a todo momento na nossa vida. Se é para falar de Cristo, eu preciso entender de verdade e já estar praticando alguma coisa. E às vezes eu acho que Cristo está tão longe de mim, que nem eu falei no canal do Simplesmente Francisco, né, que a gente está terminando a obra hoje, inclusive, do José Carlos de Luca. Francisco de Assis, eu consigo, através das minhas falhas, reconhecer as falhas dele e ter uma certa afinidade. Porque Francisco foi mostrando cada passo da sua evolução. Jesus, por mais que tenha a história dele na Bíblia, não tem cada passo da evolução de Jesus. Já pararam para pensar nisso? Não tem. Nós não encontramos Jesus, um menino que foi aprendendo através dos erros se tornar uma pessoa melhor. Não é essa a história de Jesus. A história de Francisco de Assis é um homem cheio de defeito, promíscuo, né, ganancioso, de alguma forma querendo ganhar batalhas, guerras, né, aquela coisa toda, e depois ver que nada disso preenchia a alma dele, que o que preenchia a alma dele era trabalhar em favor do próximo, da caridade, de ser humilde de coração, ser puro. Isso preenchia a alma de Francisco. Então, conhecer a história de Francisco de Assis me deixa mais perto do entendimento do que é você dia a dia crescer espiritualmente. Então Francisco me dá essa possibilidade de acreditar que eu também posso evoluir. Jesus não é que ele não me dá a possibilidade de entender que eu vou evoluir.
mas ele já apareceu pronto. Em todos os ensinamentos, Jesus aparece falando o que é para fazer e não o que ele aprendeu que ele deve fazer para ensinar a gente. Dá para entender essa diferença? Jesus é muito para mim. Então, quando a gente fala dele, quando a gente tenta fazer alguma coisa em relação ao que a gente aprende com Jesus, é um salto. Se a gente conseguir fazer aquele ensinamento do amar a Deus sobre todas as coisas, porque só tem 2 ensinamentos de Jesus, vocês sabem disso, né? Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Então, em vez de ficar decorando aqueles 10 mandamentos e tentando ficar, né? A gente fica meio doido com os 10 mandamentos, tem que ficar vigilante o tempo todo e a gente ainda não consegue fazer isso. Jesus veio e mastigou, resumiu, fez que nem aquele professor que chega para você num dia de prova e fala, olha, de 10 questões vai cair 5 na prova. Ele resumiu. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, gente, como é que eu vou entender quem é Deus se eu não consigo entender aquilo que eu vejo no espelho, que sou eu? Eu nasci, cresci e vou morrer comigo. E eu não me entendo. Como é que eu vou conseguir entender a grandeza de Deus? Só esse primeiro mandamento nós estamos enrolados pra caramba. No segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Nós estamos muito enrolados. Hoje mesmo, eu e meus casos de Uber, né? Tava vindo para casa, um cara do lado, parou o carro do lado, o motorista, fumando aquele cigarro eletrônico. Na mesma hora, meus olhos já foi de reprovação, meu sentimento já foi aquela coisa ruim. Pô, o cara não percebe que esse negócio faz mal, para que ficar usando essa porcaria? Então, o pensamento da gente vai longe. Aí eu, para. O problema é dele. Ainda ontem eu estava revendo um vídeo que eu gravei com vocês, que falava sobre a conta pessoal, que era aqui do Palavras de Vida Eterna. Cada um tem sua conta. Aí naquela hora que eu tava já para julgar o cara, aí veio na mente a conta pessoal. Aí não, o problema é dele. Ele tá fumando lá dentro do carro dele, ele não tá trazendo essa fumaça para mim, então por que eu tô, né? É problema dele. Mas para eu chegar nesse entendimento, tá sendo necessário o quê? Estudar. E não é pouco, todos os dias nós estamos aqui, né? Todos os dias eu faço Palavras de Vida Eterna e vou lá no outro canal e leio outro livro lá. Quando Palavras de Vida Eterna acabar, eu vou em outro livro. Eu não quero parar. Porque é justamente a leitura, a busca desse entendimento que está me fazendo ter freios. Porque a Patrícia não tinha freio. A Patrícia sempre falou assim, eu sou muito sincera. Dane-se aquilo que vocês pensarem a respeito de mim. Não tô nem aí. Eu falo mesmo, eu sou sincera, eu sou transparente. Quem quiser que me aceite dessa forma. Eu tô vendo que era, porque eu tô tentando sair dessa e entrar numa melhor. Então, quando eu começo a ser aquela Patrícia que, né, fala tudo o que pensa, aí a Patrícia já, não posso. Tá certo que ainda não é puro de coração isso, mas é um exercício. E quem disse que a gente vai ficar puro de coração da noite pro dia? É exercício. É você perceber que aquilo que você vai falar não é legal, Jesus não ia fazer, aí você trava, faz aquela cara de paisagem, né? Engole, sabe quando a mãe falava assim, engole o choro, que senão você vai chorar de verdade? Então, você engole e fica, não é pra mim. Eu vou parar com isso. E aí, ao invés de recriminar o próximo, você ama ele do jeito que ele é, deixa ele ir embora e começa a recriminar você. Começa a pensar sobre a sua atitude, o que você pensou a respeito daquela situação. Não, nós não estamos aqui para melhorar o outro. Nós estamos aqui para melhorar nós. Então a gente tem que parar de olhar. O que o outro faz é o outro, desde que não me incomode, desde que não venha interferir na minha vida. Eu não posso ficar esquentando a cabeça com o comportamento do outro. O comportamento do outro, o gosto do outro, é dele. É diferente casais que moram juntos, né, que são marido e mulher, que são namorados, que são, sei lá, que estão juntos. De repente, um bebe, outro não bebe, quer dizer, incomoda. Aí é diferente, você tá junto com a pessoa. E nós vamos ter parentes, amigos, nós vamos ter companheiros de jornada que vão fazer coisas que incomodam a gente.
Aí não é que nós vamos ser omisso o tempo todo, nós vamos ter que falar assim, olha, vai fumar longe de mim. Perto de mim não, porque esse cheiro aí me incomoda. Eu mesma não posso com cheiro de fumaça, seja o que for. Começa a me fazer um mal que sufoca. Então não é frescura, é necessidade. Eu não posso ficar perto de quem fuma. Então, quando a pessoa está trazendo o problema dela para nós, aí a gente tem que colocar o nosso escudo e falar, não, o problema é seu. Você quer fumar, quer passar mal, quer morrer cedo, o problema é seu. Eu não, eu estou lutando para viver, né? Então, dentro dessa possibilidade da gente conviver com Cristo, que ele falou que ele vai estar com a gente o tempo todo, se a gente estiver com ele, nesse convívio com ele, não é que nós vamos nos tornar santos, mas a gente tem que parar de fazer tudo aquilo que é fácil e procurar fazer o que é mais difícil. O mais difícil é pegar os ensinamentos dele e colocar dentro da gente e praticar. Essa é a parte mais difícil de Cristo. Tudo o que a gente faz tá fácil. Ah, mas então não deve fazer? Não, a gente pode fazer, lógico. Louvar, cantar, fazer peça de teatro, música, cinema, história em quadrinho. Quanto mais propagar, né? Até a doutrina espírita fala, a propaganda da doutrina espírita, a propaganda de Jesus, ela é um ato de caridade. Porque tem pessoas que não conhecem, e quando a gente apresenta, é um ato de caridade, você está tentando transformar alguém. Então são meios, são recursos que a gente traz para transformar pessoas, mas só vai ser realmente transformado depois que internalizar. Depois que você entender, compreender esses ensinamentos e começar a utilizar ele com o teu próximo, que é aquele cara mais difícil, não é o teu próximo que você ama, que você tem afinidade, que você gosta, que você joga bola junto. É o teu próximo mais difícil. Quando você começar a praticar o amor ao próximo, sem querer nada em troca, desapegado por querer o bem do outro, aí a coisa começa a mudar. Aí a nossa evolução dá aquela alavancada, né? Jesus veio perfeito para nós. Era um espírito perfeito. É um espírito perfeito. Mas ele não nasceu perfeito. Ele fez isso. Ele foi internalizando o que era bom. Ele foi se tornando bom até que ele se tornou evoluído. E evoluído, ele pega missões. E uma das missões dele, coitado, né? Porque para vir para cá, aguentar a gente, não é aquele coitado no sentido de coitadinho, não. Tô falando assim, não, é um modo de expressar, né? Mas é terrível pegar gente tão atrasada como nós. Pegar espíritos que estão endurecidos ainda. Que chegaram ao ponto de crucificar ele. E quando a gente começa a falar de Jesus para as pessoas, tem gente que quer crucificar a gente. Tem gente que acha que a gente é bitolado. Eu comecei a fazer um Instagram diferente agora. Eu tive um Instagram um tempo atrás que eu acompanhava política. Aí, de tanto passar por perrengue nervoso por causa de política, não é que eu me afastei totalmente, eu não posso ser uma pessoa omissa diante de algo que pode transformar vidas ou não, mas eu deixei de lado a parte da rede social, vamos dizer assim. Pouca coisa eu falo de política na rede social agora. Aí eu montei um novo Instagram onde eu coloco lá frases espíritas, vídeos espíritas e os meus aqui em resuminho, né? Que eu acho que vai para lá em torno de 10 minutos. Aqui eu faço 20. Aí como eu mando pro Quai, o Quai reduz a 10, aí o Instagram aceita, né? Aí vai 10 minutos de vídeo lá. Pelo menos para propagar o início das conversas, tal, quem sabe ajuda alguém. Meia dúzia de palavras que ajudar alguém, para mim já está sendo válido. E lá no Instagram, eu tenho feito, então, um Instagram espírita, vamos dizer assim. Lá só tem postagem espírita. Uma coisinha ou outra entre eu e o Mike, tem uma foto minha com meu pai, mas pessoal mesmo não tem quase nada. É para divulgar a doutrina espírita. Eu já ouvi, né? Nossa, mas ultimamente você só fala de espiritismo. Eu falei, gente, é o que está me segurando. É o que está me fazendo bem. E cada um dá aquilo que tem.
Nesse momento, o que eu tenho que está sendo a minha âncora, meu porto seguro, é trabalhar o espiritismo. E não o espiritismo, a doutrina espírita, mas o espiritismo de conhecimento espírita, que me dá conforto, que me dá paz, que me dá tranquilidade para passar pelas adversidades que eu estou passando. Cada um passa de um jeito. Tem gente que passa estourando, como eu já passei estourando. É só que eu fui estourar e estourou dentro do meu perispírito uma doença que veio para o corpo. Não foi válido. O caminho que eu peguei estava errado. Então, cada vez que a gente pega o caminho errado, a gente tem que dar meia volta e achar outro caminho, outra porta. O espiritismo sempre teve na minha vida, desde os 16 anos de idade. Porém, agora, com a comorbidade, me sentindo um pouco mais sozinha, é que ele vem me preencher diante de algumas dúvidas, de medo, de insegurança que eu tenho. Todo mundo tem isso, eu também tenho. Eu sou ser humano, sou um espírito em evolução, mas muito longe de evoluir. Então tem coisas que, não é que eu tô bitolada, mas tem coisas que estão me fazendo bem, eu vou continuar fazendo, o que tá me fazendo mal eu tenho que tirar. E quantas pessoas quando começam a pregar, a falar de Jesus e querer praticar inclusive, né, as suas ações, não são chamadas assim, de quadrada, bitolada, fanático, extremista, porque tá tentando seguir o mestre. Então a gente, além de tudo, além de ser difícil essa passagem, essa transformação, ainda tem a questão dos que estão de fora que não entendem a nossa escolha. É uma escolha. A partir do momento que você escolhe se doar, que você escolhe tentar honrar o mais que você puder, essas qualidades, transformar isso em você, as pessoas duvidam, tiram barato, te agridem. Aí a gente tem que usar o bom senso, a tolerância, a resignação, a resiliência e modificar o pensamento do outro em relação a você. Não estou bitolada, não estou extremista, eu estou tentando seguir Cristo. Se você quiser, vem comigo. Se você não quiser, é o jeito que você tem. Eu vou, tá me fazendo bem, mas eu não vou deixar de ser sua amiga, não vou deixar de estar aqui do teu lado. A gente não fala desse assunto. Quando for para falar de outro assunto, a gente conversa. A gente ainda tem que ficar tentando se adequar aos que estão em volta. Como Jesus, né? Ele ia em todos os lugares, ele falava com todos os tipos de pessoa. Desde o cara que tinha mais conhecimento até o cara mais ignorante. Porque ele ia se adequando àqueles locais, àquelas pessoas. Ele ia em local onde eram verdadeiros inimigos do povo dele. E ele entrava e pedia água para mostrar que ele estava em paz. Ele estava pedindo paz. Não é a questão de ser omisso, volto a repetir. Nós não temos que ser omissos, nós temos que colocar nossas posições de vez em quando. Até para servir de exemplo para alguém, servir de referência. Às vezes a gente pode mudar a vida de alguém através da nossa atitude, não precisa nem falar. Mas que essas estejam dentro do contexto, dentro do ensinamento do Cristo. Aí sim, nós podemos dizer que estamos convivendo com Cristo de verdade. Não exteriorando, né? Exteriorizando. Tem hora que eu falo umas pérolas aqui que só Jesus, nem parece que sou professora, né? Perdão. Exteriorizando, né? Não só exteriorizando, mas também colocando no nosso íntimo Cristo. A sua prática partindo do nosso íntimo. Que realmente sejam ensinamentos que venham transbordar em nós, que a gente possa aprender para transbordar, para passar para outros. E não que seja só estampa. Aquela pessoa que vai lá, agacha, fica lá orando, quando chega lá fora da igreja ou do centro espírita, prejudica Deus e o mundo lá fora. Qual é o mérito que essa pessoa tem? Nenhum. Então, só colocar para fora aquilo que você já entendeu, mas não praticar, não tem valor nenhum. Então, o que ele fala aqui que no final, né, quando ele coloca, somente os que o amem de verdade saberão trilhar o caminho e guardar os seus mandamentos. Então é isso. A gente tem que amar a Cristo, sim,
guardar os seus ensinamentos e praticar. Aí nós podemos dizer que estamos convivendo com Cristo de verdade.